Pronto, a sessão está a ser gravada, vai ser online no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Eu gostaria de, desde já, cumprimentar todos. Gostaria também de cumprimentar em especial também a Joana e a Inês, que me acompanharam nesta última edição de Tertúlias, que hoje fecha com chave de ouro. Portanto, hoje é uma sessão importante porque é o fechar de um ciclo das últimas 4 tertúlias deste ano letivo. Temos o prazer de ter connosco o professor Filipe Até Duarte, participar nesta conversa sobre o Índico Norte e a importância geoestratégica deste espaço geográfico. Aqui eu gostaria só apenas de fazer um último apelo, uma última palavra em relação à Aerodefense, e neste caso é a Aerodefense Jovem. Nós terminamos agora um ciclo e certamente novos ciclos virão. Eu agradeço desde já a todos os que nos acompanharam nestas últimas 4 tertúlias e ao longo de todos os nossos trabalhos. Avisar que iremos continuar com novos projetos e novos projetos que sustentem os princípios e valores que regem na Aerodefense Portugal, que é o debate sobre a União Europeia e sobre o futuro europeu. E, portanto, queria deixar uma palavra, acima de tudo, aos nossos membros da rede Aerodefense Jovem, para que continuem a participar ativamente e continuem a ter lugar nestas conversas, nestes diálogos que são realmente muito importantes acima de tudo, para a nossa União Europeia e para Portugal. Passando já também à nossa sessão, sem mais demoras, eu gostaria também de apresentar aqui um artigo do currículo do professor Filipe Até Duarte, dizendo que é investigador e professor auxiliar na Nova School of Law, onde coordena o mestrado de Direito e Segurança. É também professor auxiliar convidado no Instituto de Ciência Policiais de Segurança Interna, é ainda consultor na Visionware Sistemas de Informação para as áreas Geopolítica e Análise de Risco, é analista residente do Instituto Internacional na RTP, licenciou-se em Filosofia pela Universidade de Coimbra, fez mestrado e doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Católica, foi visiting fellow da Universidade de Oxford e no Center for International and Strategic Studies em Washington. Foi também o bolseiro Fulbright no programa US National Security Policy Making. Filipe Até Duarte é ainda convidado do Instituto Universitário Militar e na Academia Europeia de Polícia. A tudo isto, basta apenas dizer também que é associado da Aerodefense Portugal e que é um gosto enorme apresentá-lo nesse sentido e que esperemos que colabore ainda mais connosco no grupo jovem e agradecer acima de tudo por isso. Eu gostaria, se calhar, a palavra já ao professor, fazendo uma abordagem genérica deste tema, da estratégia no Índico Norte, pedindo-lhe que nos explicasse qual é a importância deste espaço geográfico e uma abordagem aqui para uma conversa interessante sobre o tópico. Sim, senhora. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. É com muito gosto, enfim, que estou aqui ainda que virtualmente neste seminário, nesta tertúlia. Eu gosto muito do Aerodefense, eu conheço o Aerodefense há muito tempo, faço parte do Aerodefense já há muito tempo, e portanto é sempre com muito gosto que eu vejo a secção mais jovem, mais júnior, não que eu seja sénior, mas a secção mais júnior, com este tipo de iniciativas. Eu acho que é sempre de louvar. Iniciativas completamente informais e eu acho que é dentro desta lógica de uma certa informalidade, uma lógica de tertúlia, não é? Que se pode aqui trocar um conjunto de ideias sem aquele formalismo clássico e doutrinal. E portanto é nesse contexto que aqui estou, e eu vou-vos apenas levantar aqui um conjunto de questões sobre o Índico Norte. Mas antes de começar a falar do Índico Norte, eu acho que têm que ter noção de duas coisas. A primeira, do cenário global onde esta questão se desenvolve, e depois quem é que são os principais atores deste teatro, não é? No Índico Norte. Ora bem, e há 3 ideias que eu acho que deverão ter em conta. A primeira é que os 3 países mais populosos do mundo
estão aqui a travar uma luta pelo poder na região, agora chamada Indo-Pacífico. Aliás, anteriormente chamava-se Ásia-Pacífico, mas reparem que, sobretudo na perspectiva norte-americana, desde a iniciativa Trump, está-se a falar de Indo-Pacífico, com o objetivo concreto de criar um espaço geopolítico que englobe que englobe atores quer a leste, quer a oeste da China. E, portanto, quer-se criar aqui uma espécie de um espaço que é o Indo-Pacífico e não o Ásia-Pacífico, que é interessante. Portanto, colocar aqui o Indo-Pacífico, que é preciso ver que o espaço asiático, ou dentro dos espaços asiáticos, em termos geopolíticos e geoestratégicos, são muito feitos em torno de mares, em torno de regiões, e, portanto, daí esta ideia de Indo-Pacífico é uma ideia que eu acho muito interessante. Portanto, ponto número 1, vamos do macro para o micro, não é? Ponto número 1, os 3 países mais populosos do mundo estão a travar uma luta aqui pelo poder nesta região do Indo-Pacífico. A saber, Estados Unidos, a saber, China e a saber, Índia. Segunda ideia que é fundamental vocês reterem. Os Estados Unidos desejam essencialmente fortalecer uma parceria de defesa, de segurança e defesa, com a Índia, como sendo uma parte de um esforço mais amplo para conter a influência crescente da China na região e em todo o mundo, de preferência, mas na região. Particularmente dentro desta questão do Indo-Pacífico, em duas, vamos chamar, sub-regiões ou sub-áreas, enfim, que não se chamam assim, mas, portanto, para a nossa conversa importa vocês terem essa noção. Indo-Pacífico, e temos aqui duas áreas de potencial conflito. O Mar do Sul da China, que não nos interessa, vamos pôr de lado, e a zona do Índico, particularmente do Índico Norte. Ok? E, portanto, 3 países mais populosos estão a travar uma luta pelo poder na região. Os Estados Unidos querem fortalecer uma parceria de defesa com a Índia para travar os esforços chineses na região. E terceiro elemento, aqui a Índia, obviamente, também está interessada em desafiar a China, afirmando-se aqui, quer nos domínios políticos, quer nos domínios económicos, quer nos domínios securitários, seja no Sudeste Asiático, seja no Sudoeste Asiático, à medida que vai seguir uma política também expansionista, igualmente também à China. E aqui depois um quarto ponto, mais ou menos, que é, de facto, embora haja aqui uma rivalidade comum, Washington e New Delhi têm aqui objetivos relativamente diferentes na forma como conter Pequim. Portanto, é importante ter isso em mente. Enfim, há uma certa divergência em termos de estratégia, mas vamos perceber de que forma é que pode eventualmente ser feita aqui uma cooperação na região entre Estados Unidos e Índia, com o objetivo concreto de conter a China. Portanto, isto é um mote da nossa conversa. Isto é o cenário onde a conversa se desenrola. E agora vamos perceber os atores e o que é que cada ator quer, e vamos perceber porque é que estes atores, percebendo o que é que estes atores querem, perceber de que forma é que os atores poderão aqui entrar em conflito. Ora, antes de nós avançarmos para a particularização de cada ator, é interessante nós lembrarmos aqui o episódio da... Deixem-me só aqui abrir, porque eu deixei de vos ver. Lembrarmos aqui o episódio que aconteceu em março, final de março, do Ever Given, portanto, do navio que ficou bloqueado no Suez. O navio que ficou bloqueado no Suez não foi nada de novo, no sentido em que nos chamou a atenção para os chamados choke points, que podem eventualmente pôr em causa a circulação de tráfico marítimo, não é? E ao pôr em causa a circulação de tráfico marítimo, causar problemas de abastecimento e, portanto, nas cadeias normais logísticas, particularmente em vários tipos de bem e questões energéticas. Enfim, não é novo a importância do canal do Panamá, não é nova a importância do canal de Suez, naturalmente, ou do Estreito de Hormuz, onde cerca de 30% a 40% da produção mundial de petróleo passa por aquele estreito, ou o Estreito de Malaca. Não é novo nada disto. O que é novo é nós, a partir do Suez, podemos perceber que se esse tipo de episódio acontecer em choke points próximos nestas zonas de disputa, particularmente agora aqui nos mares do sul da China, não tanto no Índico, a situação poderá ser bem mais complicada e criar eventualmente conflitos à escala internacional. E estou-me a lembrar do caso do Estreito de Luzon. Deixem-me aqui partilhar. Isto é apenas um contexto paralelo para vocês perceberem do que é que nós estamos a falar. Ora bem. Uhum. Eu penso que você consegue partilhar, não consegue, professor? Eu penso que sim. Eu aproveito já, porque há pouco não referi, quem tiver dúvidas pode ir... Claro, vocês estão a ver ou não? Sim, então, eu estou a ver. Claro.
Olha, e, portanto, se nós pararmos um bocado e vir, e faltam aqui outros estreitos, temos os principais choke points, e aqui choke points secundários. Se olharem aqui para a zona do Estreito de Malaca e para o Estreito de Luzon, para o Estreito da Coreia, são zonas de disputa territorial. E, portanto, caso haja este tipo de problemas, a possibilidade de um conflito internacional é significativa. 2, são zonas de extrema vulnerabilidade que, caso haja eventuais tensões, por exemplo, com a China no âmbito que nós poderemos considerar uma espécie de nova Guerra Fria. Eu sou um bocado antagónico a este conceito, mas para nós percebermos, esta nova Guerra Fria entre China e os Estados Unidos poderão ser utilizados, porque reparem que a China progressivamente procura controlar pontos fundamentais para o seu próprio controle e para o seu próprio tráfego, poderá bloqueá-los, pondo em causa a circulação de comércio situação de comércio internacional. E há aqui vários exemplos em que isto pode acontecer. Por exemplo, reparem, agora nos próximos meses, os Jogos Olímpicos de Inverno vão ser em fevereiro em 22. Há uma onda de bloqueio. A Nancy Pelosi já veio falar sobre isso, a possibilidade de se criar um bloqueio global à China, que não haja participação de chefes de Estado na abertura dos Jogos, por um lado, e por outro, inclusive, há democratas que não querem que os Jogos, que trazem os Jogos para que os Jogos sejam evitados, que não sejam feitos em Pequim. Ou seja, Pequim progressivamente vai tendo a faca e o queijo na mão para bloquear estes choke points. E eu chamei a questão do canal de Suez para nos lembrar a nossa vulnerabilidade relativamente a esses próprios choke points. E se olharmos aqui agora um bocadinho para este espaço aqui estão a ver ou não? Mas estão a ver aberto ou estão a ver em modo... Não está em modo de apresentação. Ok, em modo de apresentação. Não está, ou está? Não está. Não está, certo. Que é para ver o que é que tem aqui. Pronto. E portanto, se olharem aqui, reparem que no caso específico do Índico, há dois ou três portos que são cruciais e que, por sinal, progressivamente estão a ser controlados pela China. Quer seja no Sri Lanka e quer seja, por exemplo, aqui no Paquistão, o final do corredor económico China-Paquistão, que termina no porto de Gwadar, que foi um investimento de 102 mil milhões de dólares e que, por sua vez, permite ali uma espécie de entrincheiramento que a Índia tem, porque, por um lado, tem o porto de Gwadar e, por outro, estará aqui também a base militar no Djibouti, em África, que progressivamente vão garantir a proximidade da China, essencialmente, à fonte principal de hidrocarbonetos, que será o Mar Arábico, não é? E, portanto, ou o Golfo Pérsico. Portanto, percebam só, neste contexto genérico, os atores em questão, o cenário em questão e, eventualmente, alguns pontos de discórdia e de possível tensão e, eventualmente, até de possível conflito. Vamos pôr de lado o Mar do Sul da China e vamos, então, focar aqui deixa-me só aqui. Focarmos aqui no oceano, no Índico Norte. Espera lá. Agora, interrompendo aqui o compartilhamento. Já não estou a partilhar nada, pois não? Não. Ok. Isto depois às vezes acaba por ter um efeito de distração. Ora bem, olhamos para os Estados Unidos. Vamos para os atores. Olhamos para os Estados Unidos. Temos aqui os três atores. Estados Unidos, China e Índia. E depois vamos fazer um zoom no Índico Norte. Estados Unidos. Os Estados Unidos são aqui a potência marítima, como se sabe, mais preeminente do mundo. Portanto, é a potência marítima com mais capacidade. E, naturalmente, aqui o foco principal no Indo-Pacífico é preservar a liberdade de navegação. Navegação essa da qual a Marinha norte-americana depende para, como estava a dizer, salvaguardar as rotas comerciais e, essencialmente, não só rotas comerciais, mas as rotas globais de energia. Não é? Portanto, os petroleiros, etc. E aqui, os objetivos estratégicos de Pequim e de Washington vão claramente entrar em conflito, pelo menos com a visão de Washington, não é? Por um lado, a China está a expandir a sua presença no Mar do Sul da China e a proteger as suas próprias rotas de trânsito marítimo, não é? Colocando aqui a liberdade de navegação nessas mesmas águas. Portanto, a questão dos mares do Sul da China é subejamente conhecida.
E depois aqui combinando esforços para integrar países da Ásia e da Europa, aqui as atividades marítimas da China podem constituir uma ameaça aqui de longo prazo à principal prioridade da política externa norte-americana, que é essencialmente evitar uma ascensão de um segundo poder que possa pôr em causa o seu poder global, chamada armadilha de Thucydides, não é? Portanto, quem estudou relações internacionais sabe mais ou menos. Atenção, um dos principais objetivos da política externa norte-americana é, neste momento, criar condições para que o adversário chinês não tenha capacidade de crescimento. Olhamos para a China, e especificamente nesta região percebemos que a China consolidou a sua posição dominante no Mar do Sul da China. E já lá vamos para o Índico. Expandiu-se para a zona da China Oriental, estabeleceu pontos de apoio no Oceano Índico, criou estradas e empurrou estradas e infraestruturas militares, por exemplo, com a fronteira indiana. Reparem, nestes últimos anos, conflitos, não sei se acompanharam os conflitos na fronteira a norte entre a Índia e a China, na zona, essencialmente, do Planalto de Doklam. Portanto, acompanhe, porque houve escaramuças e houve confrontos no Planalto de Doklam. Portanto, China consolida a posição dominante no Mar do Sul da China, avança para a China Oriental, estabelece pontos de apoio no Oceano Índico e, em termos territoriais, começa a empurrar estradas e a criar infraestruturas militares na fronteira indiana. E isso levou, inevitavelmente, ao confronto no Planalto de Doklam. Ao mesmo tempo, enfim, temos a chamada Belt and Road Initiative, que no fundo engloba 64 Estados, não é? E que é uma forma também de projeção de soft power chinês. E ao mesmo tempo, isto agora é uma perspectiva norte-americana e também europeia, está-se a forjar uma aliança de facto, não só de jure, mas de facto, entre a China e a Rússia, aqui, com base no interesse comum entre a China e a Rússia em desafiar os Estados Unidos para crescer em termos de poder. Não é? É a velha questão que dizia também o Thucydides, a melhor forma de aliança é a comunhão de interesses. Olhamos para a Índia agora e percebemos que a Índia, e agora vamos começar a olhar para o Índico. Para a Índia há de facto uma ameaça do poder da China. E está cada vez mais próximo da sua área de soberania. Não só da sua área de influência, que já ultrapassou, mas também da área de soberania. E estes dois países, é preciso ver, que são potências nucleares, não é? Partilham aqui uma fronteira que é altamente disputada de cerca de 4.000 e tal quilómetros. Portanto, estamos a falar de duas grandes potências regionais, uma com ambições de ser potência global, quase que é uma potência global, que é o caso da China. A Índia ainda não é necessariamente uma potência global, mas é uma potência fortíssima, e ambas partilham 5.000 quilómetros, ou, desculpem, 4.000 quilómetros de fronteira. Aliás, estas disputas territoriais, nos anos 60, levaram a conflitos, levaram a guerras, e escaramuças, etc., e que depois progressivamente vão surgindo. Surgiram o ano passado, surgiram há 3 anos, portanto vai havendo sempre estas pequenas tensões. Para além disso, os projetos de infraestruturas que estão em proliferação, ou que estão a proliferar com a China, no sul da Ásia, agora sim, já vamos entrar no Índico, estão claramente a desafiar aqui o principal imperativo geopolítico da Índia, que é manter um domínio na zona chamada subcontinente indiano. E, portanto, a China está claramente a desafiar e a entrar nas áreas de soberania, não de influência, as áreas de soberania da Índia. E temos aqui 2 exemplos concretos. 2 exemplos concretos que já vamos entrar na zona do norte do Índico. O primeiro é, conforme eu tinha dito e mostrei no mapa, o Sri Lanka. O Sri Lanka é uma zona estratégica crucial. Aliás, não é à toa também que os portugueses, até por Bana, consideravam o Ceilão um ponto fundamental, porque está precisamente entrincheirado. De um lado tem o Golfo de Bengala e do outro tem o Mar Arábico. E, portanto, é uma zona de eixo fundamental para controle de zonas estrategicamente importantes naquela região. E aqui, naturalmente, o Sri Lanka, perante alguma instabilidade económico-financeira e dependência económico-financeira, naturalmente, a China intervém. Aliás, o modelo clássico de soft power e intervenção chinesa é, perante debilidades económico-financeiras, intervir
desenvolvendo infraestruturas, comprometendo económica e financeiramente esses mesmos Estados, alavancando poder sobre esses Estados, comprometendo-os diplomaticamente, em termos geopolíticos, diplomaticamente e em termos geopolíticos. E assim foi. E um exemplo muito concreto é o chamado Porto de Hambantota, que é um porto, um dos portos principais do Sri Lanka, em que em 2017 foi adjudicado à China por 99 anos. E, portanto, durante os próximos 99 anos, neste caso já passaram 4, nos próximos 95 anos, o porto no Sri Lanka, que é um porto de charneira nestas zonas que eu aqui referi, é chinês. E depois é muito interessante também olharmos que há outras nações que estão sob os auspícios de Pequim, como por exemplo o caso do Paquistão, que estão a empurrar o Sri Lanka, estão a empurrar Colombo, não é? Tanto o poder, não é? Para a esfera de influência de Pequim, porque o Sri Lanka ainda não está totalmente conquistado, ainda está muito a perceber para que lado é que poderá cair. E portanto, o Sri Lanka tem uma posição vantajosa ao lado das tais importantes rotas comerciais, Baía de Bengala de um lado, Mar Arábico do outro. E portanto podem navegar entre os interesses da Índia e da China a seu benefício a médio prazo. E portanto, claramente, Colombo está a tentar perceber o que é que lhe é mais vantajoso. Porquê? Porque houve uma certa relutância indiana, num momento de crise económica e financeira do Sri Lanka, em investir, particularmente em redes portuárias domésticas, para fortalecer os vínculos cruciais que deveria ter com o Sri Lanka. E isto veio criar um vazio. Vazio esse que imediatamente foi ocupado pela China e, portanto, tudo isto está a criar um conjunto de tremores significativos a Nova Delhi, porque cá está, já estamos a falar não de uma área de influência junto a áreas de soberania. E, portanto, aqui, possivelmente, Nova Delhi pode vir a apanhar algum aliado, particularmente os Estados Unidos, têm alguma capacidade para investimento, para também, a médio prazo, através também desta continuidade que Biden está a fazer da política anti-China de Donald Trump, contrariamente a tudo aquilo que nós pensávamos que Biden iria bloquear a assertividade de Donald Trump relativamente à China, não, Biden continuou essa assertividade. Não é? E, portanto, nesta lógica desta mesma assertividade, pode ser que Biden considere o Sri Lanka como um foco parcial desta estratégia do Indo-Pacífico que visa conter necessariamente a China, particularmente aqui no sul da Ásia. Portanto, a norte do Índico há aqui 3 pontos fundamentais. Sri Lanka, Maldivas, aquele paraíso, não é? As Maldivas possivelmente também estão num processo de pender para a China. E depois do outro lado, na costa africana, naturalmente vemos um crescendo de influência chinesa, por um lado, na primeira grande base, a única base militar da China, ou fora da zona de influência geográfica chinesa, que é no Djibouti, e por outro também percebemos que através do soft power a China tem desenvolvido infraestruturas significativas na costa oriental africana, e aqui, a título de exemplo, posso-me lembrar do corredor de Nacala, que liga o porto, em Moçambique, que liga o único porto de águas profundas, ou o maior porto de águas profundas na costa oriental africana, em Moçambique. Portanto, está a ser desenvolvido com financiamento chinês, também ao abrigo da One Belt and Road Initiative, e, portanto, desenvolver o porto, o corredor de Nacala, que aliás é desenvolvido em termos de construção civil pela Motengil, e, portanto, uma parceria com a Motengil, depois. E, portanto, o objetivo é ligar quase costa a contracosta, não é? Portanto, ligar da costa oriental à costa ocidental africana para ligar o Atlântico. E, portanto, a China está altamente comprometida nesse processo. Ora bem, no Índico, norte do Índico, reparamos Sri Lanka, reparamos Maldivas, olhamos Djibouti, Nacala, e já aí já temos uma esfera de influência significativa por parte da China. E, portanto, aqui já está a condicionar entrada pelo Mar Arábico e, essencialmente, condicionar a eventual entrada pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que, por sua vez, é porta de entrada onde está a base do Djibouti, mas, enfim, também está uma base francesa, etc. Porta de entrada para o Mar Vermelho, que depois vai sair no Canal de Suez. Mas, enfim, isto é apenas um panorama muito genérico. Por outro lado, um bocadinho mais a leste deste espaço que eu estou a dizer, e que é altamente preocupante para a Índia, é a aliança da China com o Paquistão.
E a maior conquista aqui desta parceria é aquilo que eu já vos tinha referido, que é o corredor económico China-Paquistão, investimento de 102 mil milhões de dólares, que atravessa Caxemir e, portanto, e todo o território disputado no centro da rivalidade Índia com o Paquistão. E, obviamente, a China tomará vantagem sobre isso e, portanto, tem um corredor que liga diretamente a China, neste caso, ao Oceano Índico, que é o porto de Gwadar, que é um porto paquistanês, mas, enfim, desenvolvido com capitais e com capitais chineses. Portanto, para além, a tese que eu estou a apresentar aqui é que, para além dos mares do sul da China, a China está a reforçar progressivamente a sua presença no Índico. E ao forçar a sua presença no Índico, está a entrar em conflito com o subcontinente indiano, em que a zona do Índico, quer norte, quer sul, são zonas de esfera de influência e de soberania, e zonas consideradas naturalmente estratégicas. E, portanto, a China está, de certa forma, a tentar fazer aquilo que fez no Mar do Sul da China, passando para o outro lado no Índico. E, portanto, desafiando a China e, naturalmente, pondo em causa o papel da outra potência global, neste caso os Estados Unidos, e que precisa da Índia para se projetar e precisa, inclusivamente, de aliados que ajudem a esta projeção militar, enfim, e defesa que prolongue, neste caso, a presença dos Estados Unidos. E há vários exemplos desse processo, nomeadamente em termos, mas já lá vamos à cooperação possível. Portanto, está a passar o que está a fazer no Mar do Sul da China a tentar fazer no Índico. E não só há planos para desenvolver o porto de Gwadar, como eu referi, no Paquistão, o porto de Abantota, no Sri Lanka. Permanentemente são enviados navios chineses para a região, cerca de 8 navios chineses todos os anos são enviados para a região para combater a pirataria. E para além disso, já entrando em questões muito específicas, já foram fechados o ano passado acordos com o Paquistão, com o Bangladesh, com a Tailândia, para vender submarinos a estes países. Portanto, submarinos aqui, submarinos e embarcações movidas a diesel aqui de uma classe chinesa, que é a classe Yuan e a classe Ming. E, portanto, há aqui um compromisso progressivo em termos de cooperação político-militar. Obviamente, perante isto, New Delhi concentra-se essencialmente no Oceano Índico, que é uma prioridade elevadíssima para a Índia, porque, enfim, é uma importância económica crucial e a estratégia de sobrevivência da Índia depende, obviamente, do controle do Oceano Índico. E, portanto, quer a Índia, quer os Estados Unidos, vão inevitavelmente proteger rotas marítimas, as quais dependem das suas atividades comerciais críticas, como a importação do petróleo e o refinamento offshore. E, portanto, são zonas cruciais. Enfim, têm abordagens diferentes, Índia e Estados Unidos, mas têm em comum bloquear a crescente influência da China na região e, portanto, acho que isto é um argumento mais do que convincente para trabalharem em conjunto e garantir uma região Indo-Pacífica livre e aberta. Exemplos desta cooperação, para terminar aqui a apresentação. Em cooperação no âmbito de segurança e defesa. Portanto, estamos no Eurodefense, é importante falarmos aqui desta cooperação de segurança e defesa. E embora tradicionalmente a Índia sempre tivesse alguma relutância no alinhamento com os Estados Unidos, veja-se o movimento dos não alinhados no período da Guerra Fria, portanto houve sempre uma relutância e de certa forma também um jogo e uma aproximação da Índia também na altura com a esfera soviética, embora não fosse naturalmente um país da esfera soviética, mas sempre com uma aproximação. Mas em 2016 Washington nomeou a Índia como um dos principais parceiros de defesa. Não é? E esta designação na perspectiva norte-americana permite aqui a Nova Delhi poder comprar armamentos avançados, que geralmente são apenas reservados para os aliados norte-americanos. Como, por exemplo, NATO, como, por exemplo, a Portugal, como, por exemplo, o Reino Unido. E, portanto, há aqui a possibilidade, desde 2016, de a Índia poder comprar tecnologia militar só para aliados. E há um exemplo aqui concreto que é os chamados drones Sea Guardians. E os Sea Guardians podem ser vendidos para a Índia. Depois há o caso também, no âmbito destes acordos, de empresas aeroespaciais norte-americanas, como a Lockheed Martin e a Boeing, que já estão aqui a explorar acordos para construir caças na Índia. E
aqui, talvez o ponto mais importante, tirando estas pequenas minudências, é o chamado Quadrilateral Security Group, o QSG, que é um grupo, enfim, já tinha sido falado em 2007, etc., mas, portanto, é um grupo que foi revivido, de certa forma, pelos Estados Unidos, pelo Japão e pela Austrália, mas à qual a Índia agora se juntou. E, portanto, estamos a falar de um grupo completamente assente naquilo que eu já tinha falado, na geopolítica do continente asiático. Como disse no início desta conversa, é muito organizada em torno de mares, baías, lagoas que circundam aqui os vários oceanos, ou os extensos oceanos da zona do continente asiático. E aqui assume-se o Indo-Pacífico simplesmente como uma região, é uma expansão do conceito Ásia-Pacífico, com o objetivo de incluir a Índia e o Oceano Índico nesta lógica de Ásia-Pacífico. E há aqui, desde 2016, 2017, aqui um shift da estratégia norte-americana. Okay? E reparem que a Europa depois vai por trás, e agora em abril de 21, ainda antes, abril de 21, foi definida uma estratégia europeia para o Indo-Pacífico, que está publicada online, portanto podem perfeitamente ver. O objetivo dessa estratégia é muito simples. Na mesma forma, enfim, bloquear os avanços chineses e garantir a continuidade de tráfico marítimo, impedindo aqui o bloqueio da circulação de matérias que são críticas, não é? Bens comerciais, vacinas, hidrocarbonetos, não é? E, portanto, a Europa aqui vem por arrasto. Mas aqui este Quadrilateral Security Group, ou Security Defense Group, traduz aqui um entendimento geopolítico muito interessante, em termos estratégicos, considerando aqui dois oceanos, o Índico e o Pacífico, como um único espaço de segurança. E isto aqui, de facto, acaba por ser inovador. E que reparem que este grupo inclui a Índia e inclui o Japão. E, portanto, estamos a falar de dois países profundamente distantes em que o elo comum, ou o elo de interligação, permitam o pleonasmo, entre o Japão e a Índia é a Austrália. E tudo isto é sustentado pelo domínio marítimo dos Estados Unidos. Portanto, temos Japão, Índia, Austrália, e no meio circulou os Estados Unidos como potência marítima. E, portanto, houve aqui um ímpeto para uma reconceptualização da Ásia-Pacífico. Porquê? Porque o Japão e a Índia estão isolados nos seus próprios oceanos, não é? E o objetivo aqui é equilibrar contra a potência crescente do Pacífico Ocidental, que é a China, sobre uma única esfera geopolítica. E isto é muito interessante perceber estas alterações. Ora, aqui não consigo avaliar se vai ser bem sucedido ou não este grupo. Vai-se terminar apenas pela consolidação do agrupamento inicial. Mas também aqui pela expansão deste conceito Indo-Pacífico, poder vir a incluir potências menores que fazem fronteira com os dois oceanos. E países aqui que ocupam posições geopolíticas determinantes, como o caso de Singapura, como o caso da Indonésia, como o caso das Filipinas, como o caso da Birmânia, de Myanmar e como o caso do Sri Lanka, que podem ser incluídos como parte do esforço deste grupo para se reequilibrar perante o crescendo da China. E pronto, isto são apenas aqui algumas ideias e alguns factos que fui partilhando convosco. Factos esses com alguma interligação que nos dá aqui um corpo estratégico para poder perceber o impacto desta região e uma zona indiscutivelmente de tensão e de potencial disputa. E eu deixei-me só aqui, esqueci de partilhar uma coisa, que é isto. Reparem as bases navais norte-americanas, as bases navais chinesas. Isto não está atualizado. Aqui, podemos aqui incluir Maldivas, eventualmente com base naval. Mas reparem o que eu estava a dizer. Se olharem para Gwadar, Djibouti, enfim, mas no Djibouti está a França, está China, Estados Unidos e não sei quem é que está lá mais. Acho que são 4 países que estão no Djibouti. Controla-se aqui o Estreito de Bab al-Mandeb,
que no fundo reparem que esta zona aqui do Índico é uma zona por onde passa cerca de 60% do comércio mundial. E portanto é uma zona fundamental do comércio entre a Ásia e a Europa. Não é? E ponto de entrada dessa zona de comércio da Europa será aqui o Estreito de Bab al-Mandeb e o Canal de Suez. Não é? E portanto, se repararem, têm Rabantota no Sri Lanka, Gwadar e Djibouti. E tem aqui um processo de triangulação muito interessante que está a pôr em causa a Índia. E pronto, estou para questões que queiram colocar, eventualmente, e estejam à vontade. Muito obrigado, professor Dr. Filipe Pata Duarte. É sempre muito interessante ouvir as suas intervenções e as suas análises. Acho que eu fiquei a perceber muito mais desta tensão que não conhecia, dos vários portos e as tensões, os pontos estratégicos desses 3 atores, dos players importantes nesta região. Posto isto, vamos dar início ao debate. Portanto, apelo aos participantes, se tiverem alguma questão, podem levantar a mão, ou se não quiserem fazê-la, podem colocá-la no bate-papo e eu posso ler a mesma. Portanto, estejam à vontade. Vou dar a palavra então à Inês Caseiro para fazer a primeira questão. Força. Olá, boa tarde, professor. Gostei muito da intervenção e é sempre interessante perceber aqui estas dinâmicas que estão a emergir agora. Não é recente, mas têm vindo a emergir há alguns anos já. Eu vou fugir um bocadinho do Índico Norte e vou olhar mais para o Índico no geral. Esta região engloba várias sub-regiões, não é? Como o professor disse há bocado, não é o termo mais correto, mas pronto, para a nossa conversa. E tem várias questões securitárias, nomeadamente tem vários estados frágeis e falhados, por exemplo, engloba vários estados frágeis e falhados, e também tem uma grande incidência de terrorismo transnacional. E era para aqui que eu queria olhar um bocadinho, porque o Estado Islâmico tem vindo a emergir como uma ameaça no oceano, por exemplo, os ataques em portos das Maldivas, em Moçambique, pronto, em alguns países, e eu queria perguntar que efeitos é que isto pode ter na região e como é que pode estabilizar aqui estas dinâmicas. Há um caso muito interessante, eu posso-te enviar um artigo que eu não li na totalidade, confesso, mas que é a possibilidade da presença de bolsas do Estado Islâmico nas Maldivas. É um ensaio, eu confesso-lhe que vi há 3 ou 4 dias, não li. Isto diretamente ao assunto. Há uma expansão do Daesh, que eu tenho algumas dúvidas se é efetivamente uma expansão do Daesh, se é um aproveitamento de grupos insurgentes que naturalmente vão utilizar a franquia Daesh para terem alguma proeminência de âmbito regional e eventualmente até de âmbito mundial. Se olharmos para esta zona aqui, vamos decompor. E talvez onde haja mais presença de uma insurgência baseada em preceitos jihadistas, isto é, preceitos próximos àqueles perfilhados pelo Estado Islâmico, eu vê-las-ei talvez, estou olhando aqui para o mapa, em primeiro lugar vejo-as na costa oriental africana, particularmente na zona da Somália, com o caso do Al-Shabaab. Há casos de pirataria também na região, mas nunca se estabeleceu um link verdadeiro entre a pirataria e o jihadismo. Pirataria é pura criminalidade organizada, nada a ver com o jihadismo. Enfim, pode ser discutível esta questão, mas não há provas contundentes sobre essa questão. Descemos na costa, temos Cabo Delgado, naturalmente, mas se olharmos depois, mas aqui já estamos a fugir do Índico e estamos a entrar aqui na questão mais da zona arábica. Bom, mas voltando à questão do Índico, eu não vejo que Estado Islâmico e insurgências jihadistas possam vir a desestabilizar e ser um fator de desestabilização na questão do Índico. Por uma razão simples. Não tem essa capacidade. Podê-lão vir a ter, isto é apenas uma mera suposição, se conseguirem colocar em causa investimentos offshore
em termos de exploração petrolífera. E aí sim já podemos ter alguma instabilidade no Índico de exploração petrolífera. Como eventualmente, mas acho pouco provável que essa situação venha a acontecer. Porque repare, para criar instabilidade no mar, ou tem uma estrutura de pirataria organizada, que pode ser também o caso, ou então tem uma forte capacidade em termos de projeção, não é? Que não me parece que seja o caso aqui do Estado Islâmico. Dois, se formos um bocadinho mais para norte e para a zona já na fronteira, já depois do Corno da África, o que poderá acontecer é, e tenta-se que acontecer, é o Irão influenciar a guerra civil do Iémen, apoiando movimentações Houthis, que já aconteceu, e esses mesmos Houthis porem em causa a segurança de circulação no estreito de Bab al-Mandeb, como sendo uma espécie de um esforço de atuação assimétrica que o Irão faz para causar instabilidade da circulação petrolífera. Portanto, resumindo, na sua questão, não me parece que o Estado Islâmico seja um fator de instabilidade no Índico. É-o na medida em que poderá criar instabilidade em países que fazem fronteira com o Índico. O caso das Maldivas, por exemplo, o caso de Moçambique, o caso do Al-Shabaab, embora o Al-Shabaab tenha ligação ao Quénia, tenha ligação à Al-Qaeda, é isso que eu queria dizer, e portanto nessas zonas fronteiriças poderá haver. Há outra questão colocada ou deslocada desta, que são grupos semelhantes e insurgentes, não estatais, não necessariamente ligados à Jihad global, isto é, nem à Al-Qaeda nem ao Estado Islâmico, que poderão ter capacidade para causar instabilidade na região e causar insegurança marítima. E aqui já estou a falar mais dentro do Mar Vermelho, mas também naquela fronteira Mar Vermelho-Índico, que serão eventualmente Houthis ou outro tipo de militantes apoiados pelo Irão que poderão pôr em causa a segurança, particularmente de passagem de navios com petróleo e gás natural. Ok? Mas veja, procure Maldivas e Estado Islâmico. Eu confesso, eu não li, mas portanto havia possibilidade ali de uma bolsa. E que a justificação era uma bolsa do Estado Islâmico e as Maldivas ser uma zona estratégica crucial que no fundo talvez fosse ao encontro do que a Inês está a dizer. Ok? Obrigada, professor. Nada. Obrigado, professor. Temos aqui o Mário de Oliveira com o braço com a mão no ar, não é? Portanto, passava a palavra. Boa tarde, obrigado, pelo seu tempo. E a minha pergunta é sobre qual o papel do Japão das questões do Índico e do Pacífico, porque falamos. Desenvolva. O Japão tem um papel crucial nesta questão do Indo-Pacífico. Aliás, eu falei da cooperação. E, portanto, falei da cooperação existente. E há uma cooperação também progressiva que o Japão tenta fazer com a Índia, por exemplo, no caso do Sri Lanka. E, portanto, o Japão é um ator ativo e crucial para desenvolvimento desta região que não depende só da Índia para ser desenvolvida. E, portanto, deu o exemplo da Austrália, do Japão, da Índia e dos Estados Unidos. E, portanto, o Japão é aqui um parceiro fundamental para equilibrar esta questão no Índico relativamente à China. Sim, mas não costuma ser tão falado ou tão mencionado como as restantes. Sim, não é tão mencionado como o caso da Austrália ou do Japão, como é óbvio, não é? Mas lembre-se que o Japão tem o seu próprio mar e as suas próprias disputas, não é? E portanto, quer nas ilhas lá em cima também, com disputas territoriais com China, etc. Mas o Japão é um ponto fundamental também de controle do Índico. Veja os investimentos que o Japão procurou fazer no Sri Lanka. Que o Sri Lanka se afastou desses investimentos japoneses e indianos e optou por investimentos chineses. Portanto, o Japão é um ator ativo no Índico. Ok, obrigado. Nada. Obrigado. Não sei se há aqui mais alguma pergunta. Se não, eu também aproveitaria e fazia já aqui uma questão que é diferente, principalmente esta dinâmica do Índico Norte e a posição da União Europeia. Ou seja, enquanto europeu e trabalhando aqui na Aerodefense, estamos muito a abordar esta questão mais a fundo da posição da União Europeia e efeitos práticos que tem
essas estratégias são desenhadas para estes espaços geográficos, ou seja, sabemos que aqui que não Eu não estou... Oh, Miguel, eu não estou a ouvir muito bem. Estou a ouvir com interrupções. Ok, eu agora não sei se me está a ouvir bem agora, professor. Eu não vou alongar muito mais, é só mesmo uma questão em relação à União Europeia e ao impacto que a União Europeia tem nesta região e saber se há efetivamente uma ação mais concertada, até nesta questão mais securitária do que propriamente económica. Sabemos que a União Europeia é muito apagada nestas questões de segurança e defesa, mas se existe alguma estratégia nesse sentido da Europa. Veja, Miguel, eu tenho duas respostas para isso. A primeira é a estratégia europeia Indo-Pacífico. Repare que saiu em abril e a União e, portanto, a estratégia europeia Indo-Pacífico tem o objetivo concreto de garantir a liberdade de circulação no Índico, particularmente rotas comerciais com questões críticas, particularmente hidrocarbonetos, e aqui já a pensar nas vacinas, portanto, cadeias logísticas, como é óbvio. E, por outro lado, esta aproximação que foi feita no âmbito da presidência portuguesa com a Índia. E, portanto, isto é claramente uma resposta a esta estratégia geral que nós estamos a falar de contenção da China. Portanto, isto faz parte do esforço de contenção do crescente chinês na região. E, portanto, sim, a Europa, nós sabemos que a Europa normalmente é sempre reativa, não é? E, portanto, age sempre tardiamente enfim, é sempre reativa. Não, é uma expressão que eu não gosto, não proativa, não gosto da expressão proatividade, mas é sempre reativa. Não é? Neste caso também está a ser reativa, mas enfim, está completamente enquadrada na estratégia norte-americana e na estratégia que se pretende de bloquear a China. Portanto, veja a Índia, mas veja essencialmente a estratégia para o Indo-Pacífico. Ótimo, sim. A própria administração atual dos Estados Unidos da América facilita muito mais esse posicionamento. Naturalmente. Há aqui uma comunhão de interesses muito mais significativa e muito mais fácil, não é? Muito mais fluida. Ou seja, voltamos, não perdemos aquele, não é o Westerness que falavam Não, de maneira nenhuma. nas conferências de Munique, não é? Ou seja, já voltamos a ter uma posição ocidental nestas regiões e é positivo, sem dúvida. Exatamente. Lembre-se que é fundamental para o comércio com a Europa, o comércio Ásia ou o Índico, o controle do Índico, não é? Portanto, são pontos fundamentais. Mas depois há aqui também outra questão muito interessante, que isso se daria para outra conversa, é o desenvolvimento do Ártico. Não é? E, portanto, em paralelo ao Índico, o Ártico. E, portanto, numa relativização, porque há sempre um plano B na perspectiva aqui chinesa, portanto, na possibilidade da relativização do papel do Índico, o Ártico, seguramente, dentro em pouco tempo, com o derretimento da calote polar, permite uma possibilidade de uma navegação muito mais barata e muito mais rápida da Ásia para a Europa, pondo em causa completamente o papel do Índico como rota, ficando muito mais caro, mesmo passando pelo Suez, e nem falar do Cabo da Boa Esperança, não é? Portanto, mas isso seriam para outras conversas. Ótimo, obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu tenho só uma questão, se for possível ainda. Eu gostava de perceber qual é que é a estratégia do Reino Unido, sendo uma das maiores potências militares e uma das maiores da União Europeia, que agora perdeu com a saída do Reino Unido. Qual é que é a estratégia do Reino Unido na Índia, sendo que já foi, pronto, é uma aliança muito, muito forte entre os dois. Qual é que seria a sua estratégia e os interesses? Claro que há sempre interesses, quais é que seriam os seus interesses na região? Joana, eu vou-lhe ser honesto, eu não estou totalmente dentro da estratégia britânica para o Índico, mas sei duas coisas. Não estou. A primeira é que, naturalmente, há uma reaproximação ao país da Commonwealth, portanto, tendo em conta a situação do Brexit. E a Índia é claramente um ponto fundamental da estratégia de Boris Johnson de aproximação e de elevação económica para o Reino Unido. 1. 2. Há uma progressiva militarização e presença militar britânica, a Navy, no Índico. Não sei em que quadros, estou a ser honesto, não sei em que quadros é que isso é feito, não sei a estratégia, apenas estou a reportar factos. Portanto, aproximação à Índia por questões, Commonwealth e a Índia particular, por razões óbvias, não é? E outra, há uma progressiva presença no Índico da Marinha Britânica. Portanto, é só o que eu lhe consigo dizer neste momento, mas depois posso investigar e posso ver, ok? Obrigada. Nada. Ótimo, não sei agora, se calhar mais uma ou duas perguntas, não sei se mais alguém tem
a participação. Eu, se calhar, para fecharmos, ainda temos aqui mais uns 10 minutos, porque para fecharmos a nossa hora. Um dos conflitos que nos chama logo a atenção, aliás, quando convidámos o professor no início, falámos precisamente disso, da Índia e do Paquistão. Ainda há bocado falava do relatório da Conferência de Munique, há 2 anos, e precisamente era um dos conflitos nucleares, falava iminente, não é? Ou seja, poderia disputar entre as 2 nações. Hoje em dia, com a afirmação também da China, esse conflito, ou seja, ainda é um conflito prioritário naquela região. Eu acho que é sempre um conflito prioritário a questão de Índia e Paquistão, quer dizer, são disputas que volta e meia surgem. E agora, talvez aqui ainda tenha perdido aqui algum leverage, tendo em conta a relação próxima Paquistão-China. E, portanto, perdeu aqui algum leverage em termos militares e em termos eventualmente também diplomáticos. Mas a mesma ligação do Paquistão com a China também é uma ligação que não é nova. Não é? Mas, portanto, a zona do conflito existe. A questão aqui interessante é que este corredor económico China-Paquistão, que é protegido brutalmente pelo Paquistão, passa em Caxemira e, portanto, há uma militarização da zona de Caxemira, o que impede eventualmente também daqui de algumas escaramuças. Mas volta e meia esta situação acontece e, portanto, o confronto entre a China e o Paquistão existe. Por outro lado, preciso também ver que, embora não haja um confronto direto, estratégias assimétricas de parte a parte são feitas. Particularmente do Paquistão para a Índia. E, portanto, é um conflito que, embora não haja... É um conflito que está, embora nem sempre acenda visivelmente. Sim. Ótimo. Obrigado, professor, pela explicação. Eu penso que, não havendo mais perguntas, chegamos aqui mesmo no nosso limite de 1 hora. E foi muito agradável, acima de tudo, a exposição inicial que fez. Explicou muito bem e para nós, que muitos de nós não é as nossas áreas de estudo, e ficamos aqui com um bom documento, neste caso em vídeo, para podermos consultar, caso queiramos saber mais sobre esta temática. É precisamente este o propósito das tertúlias, é reforçarmos os nossos conhecimentos em áreas mais dispares. E, portanto, fechava agradecendo ao professor mais uma vez a sua presença, agradecer a todos os que estiveram hoje aqui conosco e a todos os que nos irão assistir offline. E pronto, e fechamos aqui o nosso programa Tertúlias de 2021, e novos programas virão a falarmos da nossa União Europeia e do futuro da nossa Europeia, acima de tudo. Muito obrigado, professor. Obrigado eu, foi com todo o gosto e mais uma vez parabéns pela organização e continuem com o bom trabalho, ok? Muito obrigado. Com licença.